Eu vou resolver agora a questão número 106. Acompanhem a leitura. Essa questão diz: a figura representa um condutor oco e um condutor de forma esférica dentro da cavidade do primeiro, ambos em equilíbrio eletrostático. Sabe-se que no condutor interno tem uma carga total mais Q. Podemos afirmar que, então nós temos aqui mais um exemplo de indução eletrostática total. Nessa situação, nós sabemos que existe uma carga positiva distribuída ao longo da superfície da esfera interna. Essa quantidade de carga vai induzir na superfície interna do condutor oco uma quantidade de carga negativa, que possui o mesmo módulo que a carga distribuída ao longo da esfera interna. Nesse sentido, se esse condutor com cavidade é neutro, nós observaremos que surgirá na sua superfície externa uma mesma quantidade de carga Q positiva. Caso esse condutor possua uma certa quantidade de carga inicial, essa quantidade localizada inicialmente na superfície externa será redistribuída e, portanto, a carga na superfície externa sofre uma alteração, ok? Bom, vamos analisar as alternativas de acordo com o que é dito aqui. O problema está dizendo o seguinte, sabe-se que o condutor interno tem uma carga mais Q. Podemos afirmar, então, que, letra A, não há condutor elétrico dentro da cavidade? Dentro da cavidade seria aqui, sobre essa região. A gente pode afirmar que nessa região não há campo elétrico? Não, pelo contrário. Aqui existe campo elétrico. Lembrem-se, como eu falei no exercício anterior, nós podemos utilizar a lei de Gauss para provar que nessa região existe um campo elétrico. Observem, se a gente toma aqui um ponto A, certo? E nós traçamos sobre esse ponto A uma superfície imaginária, o campo elétrico sobre essa superfície será diretamente proporcional à quantidade de carga englobada. Se essa carga englobada fosse nula, o campo elétrico seria nulo. Mas nesse caso, a carga englobada é não nula, ela é igual à carga Q distribuída ao longo da esfera interna, não é verdade? Sendo assim, o campo elétrico ali não é nulo. Então, essa alternativa é falsa. Depois, no item B, as linhas de força dentro da cavidade são retas, radiais, em relação à esfera, como na figura. Isso é falso. Falso por quê? Quando nós temos um processo de indução total, as linhas de força devem ter origem no condutor interno e final na superfície do condutor externo. Essas linhas de força têm a propriedade de serem perpendiculares a essas duas superfícies. Sendo assim, elas não podem ser radiais, como o problema diz. Notem, se eu pego aqui, essa linha de força, se ela é uma linha de força radial, ela não forma com a superfície interna do condutor com cavidade um ângulo de 90 graus. Portanto, essa alternativa é falsa. Depois, o item C. A carga na superfície interna do condutor oco é menos Q. E as linhas de força são perpendiculares a essa superfície. Verdade. Por quê? Como eu falei para vocês, a carga positiva contida no indutor, que é essa esfera, induz na superfície interna uma quantidade de carga negativa de mesmo módulo que aquela contida na esfera indutora. E como nós sabemos, as linhas de força são perpendiculares às duas superfícies. Portanto, essa é a alternativa
correta. Vamos ver as outras duas só para continuar, tá? A carga na superfície interna do condutor é menos Q e as linhas de forças tangenciam essa superfície. Tangenciam, tá errado. As linhas de forças são perpendiculares, ok? Então, item D tá errado por isso. Item E. Não haverá diferença de potencial entre os dois condutores, se a carga do condutor oco também é igual a Q. Se a carga do condutor oco é igual a Q, o que nós teríamos? Observem, aqui nós teríamos uma carga mais Q distribuída, não é verdade? Sendo assim, na superfície interna desse condutor surgiria uma carga menos Q, ok? Notem, como eu falei para vocês, a quantidade de carga na superfície externa tem que ser tal que a quantidade total de carga do condutor oco se mantenha. Observem, ele possui uma quantidade de carga Q total, não é isso? E lá na superfície interna, ele já tem uma quantidade de carga menos Q. Logo, quanto tem que ter na superfície externa para que a carga do condutor se mantenha igual a Q? Concordam que é uma quantidade 2Q? Positiva? Sendo assim, aqui nessa superfície externa, nós observaríamos uma quantidade de carga igual a 2Q. Lembrando que a quantidade de carga do condutor oco permanece igual a Q. Notem, ó, se tem 2Q na superfície externa e menos Q na superfície interna, o total de carga aqui é mais Q, não é verdade? Sendo assim, ó, não há diferença de potencial entre os dois condutores? Claro que há diferença de potencial. As cargas são diferentes. Se elas são diferentes, existe uma diferença de potencial. Logo, essa alternativa está errada. Finalizamos, então, esse exercício. Façam os próximos e qualquer dúvida, eu estou aqui disponível para ajudar vocês. Até mais!